Boa noite, Michele, tudo bem? Oi, tudo bem? E você? Tudo bem. Você está me ouvindo direito? Tô super bem. Ah, show de bola. Perfeito. Só entrar mais o pessoal que está entrando, que eu convidei agora também, quando começa a live dá para convidar, aí deixar o pessoal entrar, para a gente poder começar a nossa live. Tá bom, então. As perguntas, Michele, durante a live, eu vou estar separando para perguntar depois, naquele momento das perguntas. Então, não precisa se preocupar em tentar ficar lendo, que eu consigo ir pegando, tá bom? Para não te atrapalhar durante a sua fala. Tranquilo, melhor assim também. Perfeito. Então, pessoal, boa noite. Seja bem-vindo a todos e a todos que estão aí entrando. Grande Bia, auxiliar técnica da Seleção Brasileira Feminina. Nosso Bia me pessoal da ajudou muito, viu? é? Legal, tá assistindo aí. Entrou na live agora. Foi Pessoal da minha nossa comissão. atleta, foi Foi teu minha atleta? atleta e foi minha atleta e é uma excelente profissional. É, nós tivemos a live com ela ontem. Ela, a Thaissan do Fluminense e a Rani do Sojima. São demais. Então, depois eu continuo agradecendo o pessoal que está aqui na live. Mas vamos lá. Eu sempre no início da live eu apresento o Projeto Fênix, tanto para o convidado, para a convidada, e também para quem está assistindo que pode não conhecer ainda o Fênix Queimados. Antes de mais nada, eu sou o professor Marcos Menezes, estou coordenador do Projeto Fênix Queimados, estamos completando 4 anos esse ano. Começamos com uma categoria e chegamos a 6 categorias no futsal esse ano, do sub-7 até o sub-15, e também o feminino adulto, ao qual eu sou treinador. E implementamos no campo 3 categorias, o sub-11, 13 e o 15, e o planejamento era implementar também o feminino adulto no segundo semestre, mas a gente não sabe como vai ficar essa questão. Só botar aqui meu. Eu esqueci de botar no não perturbe, senão vai tocar meu telefone. E aí a gente não sabe como vai ficar depois dessa quarentena, né, esse isolamento, se a gente vai ter como implementar no campo também. Sou professor de educação física, formado pela FRJ, ao qual eu dei aula por 2 anos de futebol, como professor substituto, e treinei a equipe de futsal feminino por 4 anos da UFRJ e 8 meses do Botafogo. Olha lá, botou que você é a inspiração dela. Ela é demais, eu tenho um Isso. carinho muito grande por ela, uma grande profissional. E trabalhei feminino durante esses 4 anos, depois 8 meses com o Botafogo, e sou treinador desde 2005 de futsal e futebol. É, a live surgiu nesse momento com uma necessidade de ações com nossos atletas e também responsáveis de comissão técnica. Nós estamos com várias ações, desafios, tarefas, enfim, desde coisas muito lúdicas, como algo mais ligado ao futebol, ao futsal, com nossos atletas familiares deles, né? E aí a importância de fazer live também sobre o tema futebol feminino. A gente começou sábado passado com a Renata, da narradora da Fox Sport. Essa semana a gente teve sobre futebol nos Estados Unidos, com 3 profissionais que trabalham nos Estados Unidos. E ontem, futebol no Brasil, futebol feminino no Brasil, com 3 profissionais que trabalham aqui no Brasil. E hoje, estamos aqui com você para dar sequência nessa semana falando sobre o tema futebol feminino com profissionais mulheres. Essa é a nossa intenção, tentar colocar um tema em evidência que é de suma importância e eu acho que precisa de ter mais espaço para isso. Enfim, mas vamos lá. Primeiro, Michele, eu vou pedir você para se apresentar para o pessoal que está assistindo, colocar um pouco sua trajetória profissional até os dias atuais. Fique à vontade. Tranquilo. Boa noite a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer o seu convite, né, Marcos? Muito obrigada pela oportunidade. Feliz demais de saber como funciona o seu projeto. Eu não o conhecia e fiquei super feliz de saber qual que é, não somente do futebol feminino, mas o masculino também, né? Como você vem desempenhando o projeto, acho que é extremamente importante, ainda mais quando a gente fala do processo de formação de atletas, né? Eu acho que esse é o principal caminho e objetivo para que esses atletas possam chegar no profissional melhores qualificados, né? Então, parabéns para você e parabéns pelo projeto. Bom, eu trabalho com futebol, fazem quase 8 anos que eu estou no futebol. Eu trabalhei aqui no Rio Grande do Sul, eu sou do Rio Grande do Sul. Trabalhei aqui no Sul no início com categoria de base, nos clubes aqui, fazendo de tudo um pouco, né? Porque é o processo formativo e geralmente a gente não tem muitos recursos, então, além de você ser
auxiliar, você é coordenadora, você é mãe, no meu caso, né? Porque você acaba se tornando pai muitas vezes, né? E no meu caso, mãe desses atletas, quando você trabalha com atletas muito novos, né? O mirim mesmo. Então, é um processo muito legal e que te dá uma bagagem muito grande para você seguir no futebol. Em 2013 foi quando eu iniciei aqui no Sul. 2015 foi meu primeiro trabalho como analista de desempenho no Futebol Clube Santa Cruz, aqui no Sul também, profissional. A gente chegou a disputar a Série A2 do Campeonato Gaúcho, foi minha primeira experiência diretamente com análise e foi uma bagagem extremamente importante para que eu pudesse seguir. Posterior a isso, eu fui para São Paulo, aí foi onde a minha carreira, de uma certa forma, me deu uma estabilidade melhor, comecei a construir melhor a minha base, né? Fui para a Ferroviária, foi minha primeira experiência em relação ao futebol feminino. Não tinha contato com o futebol feminino, porque eu sempre tinha trabalhado com futebol masculino. Fui para a Ferroviária disputando a Libertadores. Já foi um desafio extremamente grande, porque eu desconhecia o cenário do futebol feminino. Então eu tive 2 semanas para realmente aprender o contexto do futebol feminino. Foi onde a Bia me ajudou bastante. Foi uma grande experiência que eu fiquei com elas disputando a Libertadores e fiquei mais no Campeonato Brasileiro do ano seguinte e o Paulista. A gente fez um grande trabalho dentro de campo. Ainda não era totalmente Ferroviária, né? Tinha parceria com a Prefeitura de Araraquara e foi uma experiência bacana porque a gente viu bastante as dificuldades que o futebol feminino tinha e acredito que em muitos clubes ainda tem, né? Pela realidade que a gente vive hoje. Mas foi muito bacana porque eu aprendi muito. E aí foi onde eu ganhei o convite no final do ano, desse mesmo ano, em 2017, para ser analista de desempenho do Audax Corinthians, que na época era uma parceria, que a gente foi campeã da Libertadores. Aí, posterior a isso, no ano seguinte, se formou só Corinthians. E aí eu segui trabalhando com eles durante 1 ano, até que eu ganhei o convite do Osmar Loss. E aí foi para o futebol masculino, eu voltei para o futebol masculino para trabalhar com a parte de análise de desempenho. Então, a gente disputou a Série A1 do Campeonato Paulista, um campeonato muito difícil. Eu acredito que dos estaduais masculinos seja o mais difícil pela alta competitividade que tem no estado de São Paulo, né? Não só dos 4 grandes, mas também dos clubes do interior que são muito fortes. E deu para sentir isso na pele, a cobrança de como era. E aí depois que a rotatividade do futebol masculino ela é maior do que a do feminino, né? Quando o Osmar ele saiu do clube, então a comissão toda que entrou com ele acabou saindo também. Nesses 2 últimos anos ainda eu sigo dando algumas aulas em relação à análise. Sou instrutora da Comebol já faz uns 2 anos. E sigo dando aulas sobre análise, fundamentos técnicos, como correlacionar na parte de base, a parte da análise também, qual é a importância disso, de como pode ser utilizada a ferramenta, porque na América do Sul, acredito que o Brasil ainda ele esteja um passo à frente dos demais países em relação ao entendimento do futebol, às novas tecnologias, e muitas vezes quando eu vou dar essas aulas em algum país, muitos profissionais ainda do futebol feminino não reconhecem propriamente a análise, ou como ela é desenvolvida, qual a sua importância, ou como eles podem fazer com poucos recursos. Então, é um projeto muito bacana. E esse ano, aí, até essa pandemia, eu estava num projeto aqui no Rio Grande do Sul de empresários, que o objetivo era um pouco diferente. A gente ia disputar o Campeonato Gaúcho, sub-20 masculino, e o objetivo era fazer com que esses atletas em avaliação, que era constante avaliação sempre, pudesse ingressar em um grande clube. Então, o nosso objetivo era lapidar eles do que eles já tinham, das melhores características e poder ter um bom desempenho deles para que eles pudessem ingressar em um grande clube. E aí, como aconteceu essa pandemia, os trabalhos pararam e a gente espera que isso passe o quanto antes para a gente voltar à nossa rotina. Sim. Pô, quem entrou depois, Michele, e não escutou que você falou 8 anos, vai achar que você tem aí pelo menos 15 anos de experiência pelo que você colocou aí, né,
Eu tô dos lugares ficando que você velha já. vivenciou. Não, não é isso. É que muito lugar que você passou e uma larga experiência no futebol, tanto na base, que você começou, depois no profissional, masculino, inclusive, e feminino também. Enfim, foi uma grande experiência. É, antes de passar para o tema principal, só agradecer algumas pessoas que estão aí, ó, nos assistindo. O Celcinho, Celso do Flamengo, mandou um grande abraço para você aqui, ó. Celso foi meu estagiário em 2006. Eu também tô ficando velho, entendeu? É, então, e vários outros atletas aqui, que estão também do Projeto Fênix, e mais um pessoal que também está parabenizando a sua presença aqui na live. E também destacar a Letícia e a Camila Passos, são as duas que participaram da live, elas trabalham nos Estados Unidos, estão aqui no Brasil, devido a essa questão, não puderam retornar, seria agora em março, mas aí foi suspenso o retorno aos Estados Unidos por causa dessa questão toda, e elas trabalham nos Estados Unidos aí há alguns anos com futebol lá e com clube. Então, também agradecer a presença das duas. Michele, fala um pouquinho desse tempo todo que você está no futebol, como você vê a evolução e o desenvolvimento do futebol feminino aqui no Brasil. E o que você acha que deveria ser feito para que o futebol feminino, de fato, venha a ter seu protagonismo que merece e que já tem em vários lugares aí, seja nos Estados Unidos ou na Europa, nós já vemos aí o futebol feminino tendo protagonismo, tendo a importância que merece. Então, o que falta para que ter? E como você vê essa evolução nesses anos todos que você vem no futebol, acompanhando, seja no masculino, mas você também teve contato com o feminino. Então, como você vê essa evolução? Eu vejo o futebol feminino numa evolutiva muito importante, né? E crescendo a cada dia. Eu acho que eu, quando eu estava na Ferroviária, a gente tinha muitas dificuldades porque não existia o apoio, né? Principalmente da mídia, dos profissionais que hoje em dia eles são muito responsáveis pelas coisas que a gente ouve e vê, né? Porque todo mundo está conectado hoje de alguma forma. E esse apoio da mídia, ele faz com que qualquer profissional ou qualquer área de trabalho, ela cresça de uma forma, pode ser positiva ou negativa, dependendo da informação que repassam, mas eu acho que o principal é isso, é o apoio da mídia, da forma com que eles estão conduzindo e mostrando, dando uma visibilidade que antigamente o futebol feminino quase não existia. Né? Então, passando em canal aberto, o Campeonato Brasileiro ano passado foi extremamente importante para que as pessoas conhecessem um pouco mais da realidade do futebol feminino. O apoio financeiro também repassado para os clubes, isso vai começar a dar um suporte e vai começar a estruturar melhor o desenvolvimento do futebol feminino. O que ainda eu vejo assim como uma dificuldade, eu acho que tem clubes ainda de menor expressão que ainda não conseguiram se reestruturar de uma forma que pudesse dar uma qualidade de trabalho melhor para esse, tanto para atletas quanto para os profissionais. Então, acho que ainda falta as pessoas dar um incentivo maior em relação a isso, né? Dar um aporte maior. Eu não digo só financeiro, mas hoje em dia a gente vê muitas ações que são benéficas para qualquer modalidade. Então, que as pessoas contribuem aos jogos, que incentive de uma forma positiva para que as atletas consigam sobreviver sobre isso também. Porque tem clubes de menor expressão que, infelizmente, o atleta tem que, além de jogar, ainda necessita trabalhar, né? Eu não digo só isso no futebol feminino, porque no masculino ainda é existente isso, né? A realidade do futebol masculino, quando fala do futebol masculino, as pessoas deixam de ver uma realidade que é totalmente equivocada, porque é 1% dos grandes clubes que tem uma estrutura boa, que consegue, e o 99% praticamente não consegue sobreviver. Né? Então, a gente está vendo a realidade de hoje, clubes da Série D, clubes da Série C, da B, entrando praticamente em falência, fora os outros que participam só dos campeonatos estaduais, que também estão entrando praticamente em falência, porque realmente não tem recursos para sobreviver durante o ano, se não tem público. O futebol feminino ainda conquistou uma situação que o futebol feminino ainda precisa conquistar, que é o público, é o apoio, não só virtual, mas o apoio presencial, que eu acho que é extremamente importante para que as pessoas continuem, né, de alguma certa forma contribuindo, indo comprar uma entrada para assistir o jogo, comprar alimentos durante o jogo, qualquer
qualquer apoio desse, ele sempre é bem-vindo. Acho que o futebol feminino ainda falta isso. E aí, Michele, você falou a questão do público, né? Ontem eu esqueci de perguntar para a Bia, para a Thaissan e para a Rani. Vou aproveitar e perguntar para você aqui. Qual seria a sua opinião? A Bia, se quiser escrever lá no comentário, fica à vontade. Quem quiser comentar, Camila, enfim, Letícia, quem está trabalhando no futebol feminino. Sobre a questão da ideia de ter o jogo feminino antes do masculino, tentar fazer dobradinha. Por exemplo, Flamengo e Vasco, o masculino tem o Flamengo e Vasco feminino anteriormente, no Maracanã, por exemplo. Corinthians e Flamengo, enfim, no Pacaembu, ou enfim, enfim, onde quer que seja, e ter o Flamengo e Corinthians masculino, mas antes ter o Flamengo e Corinthians feminino. Enfim, tentar fazer essas dobradas, não só para a questão do público, qual é a sua opinião, não só para a questão do público, tentar dar essa impulsionada, mas também pela questão do custo, que seria um custo que abriria o estádio para uma vez só, enfim, grandes estádios, e talvez teria um grande espetáculo, transmissão também talvez da grande mídia. Enfim, como você vê essa ideia de fazer o pré-jogo ser do feminino? Eu acho que é interessante, quando eu estava no Corinthians, foi cogitada essa questão também de poder fazer, mas por questões de logística mesmo, não deu certo. Então, eu acho que é muito mais além do que a gente às vezes imagina do que pode ser feito. Eu acho que é extremamente interessante. Talvez intercalar um jogo do feminino com o da base, porque muitos clubes da base tem bastante público, e a gente vê pelos clubes grandes, tem bastante público mesmo indo prestigiar a base. Então, acho que nesse primeiro momento, para o futebol feminino ganhar esse apoio maior, acho que a gente não precisa dar um passo tão grande. Acho que a gente pode ir passo a passo para que realmente vai conquistando, porque quando a gente fala do futebol feminino, a gente está falando de uma categoria profissional. E se a gente quer que seja profissional, acho que elas merecem um espaço devido somente para elas também. Sim, Não que elas sim. sejam coadjuvantes, que elas sejam realmente o espetáculo, né? Então, a gente precisa disso, desse momento. Então, eu acho que eu inverteria o processo. Deixaria elas como protagonista e colocaria uma categoria de base para iniciar, porque os pais apoiam muito. Os pais de categorias de base gostam muito de apoiar. E aí você pode fazer uma ligação maior com isso, para que elas continuem sendo a protagonista desse espetáculo, né? Porque a gente precisa disso, dessa visão diferente. Não somente deixar que as coisas sejam em segundo plano, mas que o futebol feminino também ganhe espaço como primeiro plano. Minha preocupação, inclusive, por isso eu tô perguntando, né? A minha preocupação é essa questão de não achar que é uma coadjuvante do grande espetáculo lá. Mas, enfim, mas no início, talvez, até pela obrigatoriedade hoje, né, da Série A ter, no ano que vem vai ter a Série A que também do Carioca vai ter que ter, enfim, a Série B do Brasileiro. Como vai passar a ter essa obrigatoriedade de ter as equipes femininas, talvez fosse de início, claro, essa ideia também de colocar com a base, e aí alternar um com masculino profissional e outro com a base, mas eu também me preocupo que vai ter que ter a base também feminina. E aí é uma coisa até importante, né? O sub-18, sub-16 feminino já teria esse ano, e aí talvez também casar, às vezes, também a base masculina com a base feminina, enfim, são só ideias para tentar, nesse primeiro momento, impulsionar. Mas eu acho que a média de público lá fora feminino é altíssima, maior até do que muitos jogos aqui no Brasil masculino, enfim. Então eu acho que ela precisa ter o seu espaço. A mídia precisa transmitir um jogo que não precisa ser a prévia, né? Ela pode transmitir um jogo um domingo feminino, um sábado feminino, quarta-feira à noite feminino, enfim. Mas foi só uma questão de uma pergunta, mesmo de uma dúvida de como você vê isso e como que as meninas veem isso, né? Me passa um pouquinho, você trabalhou no masculino e no feminino, tem uma grande experiência no masculino, como você vê esse espaço para as profissionais mulheres no futebol, nas comissões técnicas, né? Seja auxiliar, seja treinadora, seja analista de desempenho, seja preparadora física, enfim, como você vê, treinador de goleiro, enfim, como você vê esse espaço aí, se está tendo muito, se tem muito preconceito ainda, enfim, como que você vê isso aí no futebol? Eu acho que o preconceito, ele existe ao natural, né? Na verdade, eu digo que é um pré-conceito, né? A pessoa tá julgando você sem conhecer você primeiro, indiferente do sexo, mas você não julga, você não consegue julgar as competências do profissional que está
na frente disso, mas obviamente por ser mulher você já tem um precedente que ainda em 2020 ainda é uma dificuldade para quem ingressa no meio do futebol. Indiferente se é masculino ou feminino, o preconceito ele é igual. Não é por causa da modalidade do feminino que não existe preconceito. Existe preconceito sim. Obviamente que tem uma facilidade maior, porque tem profissionais muito mais aceitando a mulher dentro do futebol feminino. É um facilitador você entrar no futebol feminino, porque você tem uma coisa que realmente os homens não têm, você é mulher, então você consegue entender e compreender os processos de uma forma melhor, você entende melhor a mulher, você tem uma sensibilidade melhor que você consegue compreender, né? Então, é automático. No futebol masculino, obviamente, muito mais difícil, e você vai conseguindo mostrando, eu acho que é gradativo. Se você faz um bom trabalho, se você faz um bom trabalho, você tem um bom trabalho, você consegue mostrar suas competências, o porquê você está nesse meio inserido, é automático, você vai ganhando espaço e aí indifere se você está no masculino ou no feminino. Você é a profissional ou o profissional que está mostrando o seu trabalho. E aí você vai ganhando espaço automaticamente. E você teve preconceito no seu início, no masculino, por ser mulher? Muito, sempre. Até hoje, assim, tenho bastante. Mas no início eu não esperava esse tipo de preconceito, assim. Eu não sabia lidar com as situações. Eu me calava e guardava para mim, então era uma situação muito desagradável. Hoje, depois de alguns anos, eu aprendi a lidar com tudo isso. E hoje eu sei me portar de uma forma melhor, de não mostrar na fisionomia o que eu sinto ou deixo de sentir em relação a isso. Sei ser educada o suficiente para dizer, não, você está equivocado, ou isso é totalmente desnecessário. Enfim, a gente aprende com o processo, porque as pessoas vão te respeitando com o seu trabalho. E eu digo que esse último ano eu concluí a licença A da CBF e, eu cheguei lá e teve uma das aulas, eu uso isso como exemplo, e eles me questionaram o quão difícil era tá nesse meio. Eu falei, olha, o meu primeiro passo e a minha primeira conquista pessoal e profissional era conquistar o respeito de vocês, profissionais homens principalmente, né? E profissionais no modo geral, mas conquistar o meu espaço e conquistar esse respeito. E depois de 8 anos, eu consegui conquistar. Então, o processo é longo, ele é bem difícil, assim. Eu vi ele que teve uma pergunta que falou se eu pensei em desistir algumas vezes, mas a minha Letícia, vontade, exatamente, a minha vontade e o meu querer mostrar, porque é o que eu sei fazer, eu amo futebol, eu amo minha profissão, eu gosto de fazer isso, eu aprendi a fazer isso, cada vez eu tento me desenvolver de uma forma melhor, e eu não vou deixar. Se eu tivesse que desistir, eu teria desistido há 8 anos atrás, quando eu ingressei no futebol. E eu não vou deixar por isso. Eu vou levar muitos não, o preconceito ele vai existir, e eu não me preocupo com isso, porque eu sou muito mais forte que tudo isso. Eu estou preocupada como eu vou me formar profissionalmente, como que eu quero mostrar as minhas competências e quero mostrar para todo mundo o quanto eu posso também. Não é porque eu sou mulher que eu não posso. Eu sou mulher, eu posso. Você que é homem, você pode. E você tem que mostrar o seu trabalho. Quem vai avaliar é o profissional que está trabalhando com você. Se você é capaz de contribuir na comissão técnica desse profissional ou não. E aí isso é outra história, indiferente do sexo. Michele, você falou que fez a licença A, né? Ontem a gente estava falando isso com a Bia, com a Taissan, enfim. E elas citaram que elas eram as únicas mulheres nas turmas que elas fizeram. E aí eu vi uma foto, não lembro se foi sua, da licença A, acho que também você era a única. Você confirmou isso? Você era a única mulher na.
Na minha última, no segundo módulo, sim, eu estava na minha sala, eu era a única, mas eu fiz desde a licença C. Da licença C eu também fui a única. Não tinha mais uma mulher comigo na licença C, mas era em forma de projeto social que ela estava participando, que ela tinha um projeto social muito bacana. E ela queria contribuir para o projeto social dela, era professora de escola. Na licença B eu também fui a única mulher, na análise de desempenho eu também fui a única, então eu estou extremamente acostumada, fora os outros cursos que eu já fiz. Eu acho que isso é o natural, assim, você aprende a lidar, você aprende a se adaptar ao contexto, você aprende a se adaptar às pessoas, e aí é onde você vai conquistando o respeito das pessoas que estão ao seu redor. Não, mas é importante mostrar que ainda é pouca as mulheres na presença no curso, mas essas que estão no curso conseguem multiplicar e mostrar a sua força e ganhar respeito naquele meio ali, por exemplo, 50, 48, 55 treinadores começam a olhar diferente, se não olhava antes, começam a olhar diferente, e isso vai se multiplicando, vai comentando, caramba, eu tive lá com a Bia muito boa, eu tive lá com a Michelle muito boa, eu tive lá com a Thaísan, pô, é sensacional. E a gente estava falando ontem isso, né? Independente de futebol ser feminino ou masculino, a gente tem a ideia é que comece a tratar o futebol como um todo, seja como profissional masculino, seja como profissional feminino. A Rani, por exemplo, ela trabalha com a base, formação esportiva masculina, né? Treinadora de categoria de base masculina, de equipes masculinas. Enfim, então isso é importante também. Eu acho que é fundamental. A minha ideia é até que daqui 2 semanas eu comece a fazer lives lá pelo futebol interativo, levando uma profissional mulher, um profissional homem, da mesma função, para debater o mesmo tema, e aí começar também a ter esse olhar que os dois profissionais ali, seja a mulher como o homem, tem total qualidade para debater aquele tema. Eu fiz uma semana de futebol feminino com mulheres, não porque eu acho que a mulher tem que estar só no futebol feminino, enfim, que ela não possa estar no masculino, ou que o homem não possa estar no feminino, mas é porque para tentar dar essa equilibrada na balança e essa evidência, e ouvir de fato as mulheres aí. A Letícia, inclusive, quando ela te perguntou se você pensou em desistir, ela fez uma pergunta que eu já ia fazer, né? Pareceu que ele leu aqui o pensamento. Ela colocou que lá nos Estados Unidos, ela e a Camila, que os clubes, o valor que chega para o clube, ele tem que investir igual, tanto para o feminino quanto para o masculino. É uma obrigatoriedade, é regra. E aí eu queria saber a sua opinião. Você acha que seria válido aqui, num primeiro momento, mesmo que seja proporcional, enfim, alguns podem se chocar, né? Mesmo investimento, mesmo valor, enfim. Mas você acha que seria interessante aqui no Brasil para tentar dar mais investimento para o futebol feminino? Essa Eu acho que equiparação. sim. Eu acho que sim. Eu acho que não igualitário no momento, porque eu acho que a gente precisa pensar no futebol como um todo. O futebol masculino ele ganhou seu espaço. Ele aqui no Brasil ele é o esporte que ele é mais falado. Então ele ganhou seu espaço e ele conquistou isso ao longo dos anos, porque poderia ser o basquete como nos Estados Unidos é. E lá é o oposto daqui, né? Então acho que a gente tem que respeitar e conhecer os limites e como que a gente vai crescer com cada modalidade. Eu acho que o futebol feminino deveria ser melhor investido. E aí, assim, de uma certa forma, ele vai ter maior visibilidade, ele vai ter maior crescimento, melhor estrutura como profissional. Então, acho que é gradativo. Acho que a gente tem que botar os pés no chão também. Não é dizer a gente tem que ter a mesma. Tudo que o futebol masculino tem, o futebol feminino tem. Mas a gente tem apoiadores para tal, a gente vai conseguir vender a marca para tal. Então, acho que a gente tem que botar a mão na consciência. Também não é, a gente não ganha nada de graça do dia para a noite, né? Então a gente tem que saber em qual realidade o futebol feminino tá e como a gente vai fazer para desenvolver e ter o crescimento dele. Eu acho que sim. E aí o aporte sim que entre mais financeiramente valores igualitários para o futebol feminino, tanto da Série A1, do brasileiro, da Série A2, que já é um estímulo para eles começarem a se organizar de uma forma melhor e aí ter o crescimento e cada um usar sua criatividade também para saber explorar isso de uma forma boa para que tenha uma crescente. Ontem elas falaram que normalmente, no início, elas viam muito que mulher só tinha espaço na comissão técnica, vamos voltar a falar sobre comissão técnica, sobre nutricionista, fisioterapeuta, no máximo massagista, enfermeira, enfim. Mas no máximo, então, a Vitória era ser auxiliar, no máximo que chegava. E você, acho que desenvolveu algumas tarefas, seja como análise de desempenho, foi treinadora também, não foi? Isso. Isso. E
quais são as funções que você teve mais dificuldade e mais gostou de realizar e que hoje você quer continuar desenvolver essa parte aí? Quais são as tarefas que você teve mais dificuldade e qual foi a que você mais gostou? Eu acho que eu acho que a maior dificuldade foi conhecer realmente o contexto de troca de um para o outro. Do futebol masculino, você está adaptado a uma situação, e do futebol feminino, você vê uma situação totalmente diferente. Justamente também por conta dos recursos. Quando eu fui treinadora, era apoio prefeitura. Então, o apoio prefeitura, ele te dá o mesmo benefício para a modalidade do futebol, ele te dá o mesmo benefício para a modalidade do judô, da natação. Então, é, assim, você tem que saber lidar com isso. Acho que essa é a principal questão. Qual que era a segunda pergunta mesmo? Me perdi. Qual que você mais gostou? Qual a função que você mais Ah, gostou e que mais você gostei. pensa em investir para poder continuar no futebol? Se você tem Eu acho que eu essa tava preferência. querendo, eu acho que eu tava querendo fugir dessa pergunta, porque eu não sei responder. Hoje eu não, não sei responder. Me pergunto com frequência isso. Eu gosto muito da parte de análise de desempenho. Eu gosto muito, porque o analista, ele hoje ele é mais um auxiliar técnico, porque ele precisa estar em constante no campo, e ele precisa ter essa liberdade, essa confiança do treinador e do restante da comissão. Então, eu particularmente gosto muito, porque você não é o protagonista, você está atrás da cortina, mas você está fazendo um papel fundamental, que é contribuir diretamente com o treinador e com a sua equipe. Então, você consegue passar as informações. Então, eu acho que é uma área que hoje, particularmente, eu gosto muito. Eu não sei para que área eu iria posteriormente, eu não sei mesmo. Gosto muito de correlacionar, porque eu sou bastante detalhista, sou bastante observadora, então essa parte de análise é uma coisa que eu realmente gosto. E aí eu entro na questão do feminino e masculino, né? O masculino eu consigo trabalhar assim tranquilamente. Se eu quiser ser coordenadora, talvez até consiga. É, mas se eu quiser ser treinadora no masculino, nesse momento no Brasil é impossível. Acho que ainda é muito aquém. Agora, se eu voltar para o futebol feminino, sim, a possibilidade é muito grande de voltar como treinadora, porque eu já vou estar numa área mais confortável e as pessoas têm uma aceitação maior. Mas no momento eu gosto muito da parte do que eu faço, da parte de auxiliar analista, né? E eu prefiro manter assim por enquanto, porque deixa os passos seguir, deixa cada dia, vai me mostrando em que área realmente. Mas eu gosto, já estou há 2 anos nessa função e eu, por enquanto, não pretendo trocar. E qual a importância da análise de desempenho hoje para o futebol e para o clube que quer de fato ser um clube grande e diferenciar o desempenho nas competições? Qual? Desculpa que cortou um Qual é a, pouquinho. qual é a importância do analista de desempenho hoje para contribuir que o clube, de fato, ele chega a ser um clube de grande potencial e diferenciado aí no futebol? Hoje, a análise de desempenho ela é uma peça fundamental para qualquer clube. Eu acho que não necessariamente você precisa ter um analista, ainda mais quando você não tem tantos recursos para contratar tantos profissionais. Você acha que você tem que se adaptar ao contexto que você está vivenciando, né? Mas a análise de desempenho hoje em qualquer esporte, não somente no futebol, ela é extremamente importante, porque ela vai te dar caminhos que, a olho nu, realmente, o que você vê em treinamento e muitas vezes em jogos, não te dão. Porque você vai criar e gerar dúvidas, porque você não tem ali a imagem posterior para mostrar ou o dado para confirmar isso que você está visualizando. Então, a análise de desempenho, ela te dá o dado, ela te dá a imagem que você realmente vai contribuir para o processo, vai te dar a assertiva daquilo que você realmente precisa para o processo. Então, a análise de desempenho, para mim, ela é fundamental. Acho que o clube que não está, de alguma maneira, tentando visualizar a análise de desempenho da forma mais simples que seja, não tá pensando nessa questão, eu acho que fica um passo atrás, porque você tem as ferramentas estão aí. Você pode utilizar com o celular, você tem o papel e a caneta, que é o mais importante, você vai saber fazer a leitura do jogo, você vai saber a leitura do treino, você vai conhecer as ideias do treinador, a metodologia, você vai saber lidar com isso. Então,
é importante que você tenha isso para otimizar o tempo, captar as informações e contribuir no processo. E para mim ela é fundamental hoje para qualquer profissional que esteja trabalhando com futebol. Eu tive fazendo a minha OT lá no Grêmio, no Inter. Aí, no caso, né? Lá não, aí, no Rio Grande do Sul. Ano retrasado. 2010, não, ano passado, janeiro do ano passado. E estive acompanhando o Inter, o Sub-17 e o Grêmio, o Sub-13. E o Grêmio tinha um trabalho muito interessante, que toda análise de desempenho, eles faziam todo um acompanhamento e os 30 minutos iniciais dos treinos diários era baseado e planejado em cima desses dados. Então, se está com a deficiência de finalização, eles faziam os treinos para poder, enfim. Então, tudo que era detectado nas análises dos vídeos e tudo mais, os 30 minutos iniciais, eu estava tentando lembrar o nome que eles chamam isso, acho que é Aprimora, enfim, eu posso estar falando errado. Eu acho que é alguma coisa assim, Algum aprimorar, tipo. porque o Inter tem um semelhante também. Eu sei que os dois têm, o Inter tem um semelhante também. E aí é isso, só que é com outro nome. E aí os 30 Isso. minutos iniciais do treino da base do Grêmio, né? Enfim, diariamente era feito pressionando esse desempenho junto com o auxiliar. Então achei muito interessante e tento fazer algo parecido aqui no Rio de acordo com a minha estrutura. É óbvio, a minha estrutura é bem menor, então de profissionais. Hoje, então, material não tanto, o material a gente conseguiu ter uma quantidade adequada de material, mas mais para a questão de profissionais, a frequência também dos atletas, por considerar que a questão da nossa região lá da Baixada é mais difícil, enfim. E aí, antes de entrar aí nas perguntas, pessoal, pode continuar mandando, que eu estou anotando aqui, tá? Algumas pessoas já mandaram perguntas, já tem 6 perguntas aqui e comentários para poder passar para a Michele. A gente estava falando também, mais uma vez, sobre a questão da mulher no futebol masculino. A Rani falou que o sonho dela é ver grandes equipes serem comandadas por mulheres. E aí a gente sabe que tem grandes profissionais de mulheres. Por exemplo, a gente já falou hoje da Thaís Santos, que estava ontem, que está no Fluminense, a nível nacional já reconhecida, e a Tatiele, que ano passado o Campeonato Brasileiro teve a premiação das mulheres também junto com o mesmo evento dos homens. E a Tatiele, que eu trabalhei na Teta Brasil em 2013, ela foi premiada como a melhor treinadora do brasileiro feminino. E seria muito interessante vê-las numa equipe. Você acha que elas não teriam condições de estar hoje comandando uma equipe masculina de alto nível? Com certeza, as duas são excelentes profissionais, conheço as duas há algum tempo já, e eu acho que isso não é uma dificuldade nenhuma. Acho que os problemas são outros, porque o conhecimento elas têm. Elas sabem o que elas fazem, elas sabem como planejar, elas sabem como organizar, estruturar treinamento, elas têm a ideia de jogo delas, têm o modelo de jogo. Elas sabem, elas têm o conhecimento. O problema, eu acho que é muito além disso. Então, vai levar muitos anos, como eu falei anteriormente, para que uma mulher chegue num patamar, diante do futebol, que seja o último, né? Que é o treinador o mais reconhecido nesse meio que dá tanta visibilidade. Eu acho que ainda vai demorar aqui no Brasil para que isso aconteça. Eu espero que um dia eu ainda possa ver isso, mas eu realmente acho que vai demorar, porque competência elas têm para isso. O problema, eu acho que é muito mais o contexto cultural, social que a gente tem e como que as pessoas vão lidar com isso. Então, não tem muito o que fazer. Mudar uma cultura, mudar a sociedade com um pensamento que já existe é muito difícil. Você consegue mudar um e outro profissional que você tem ao seu redor, você consegue criar interações sobre isso, mas mudar uma sociedade toda onde o futebol sempre foi masculino é complicado. O Fabiano colocou aí, lapidar. Isso. E ele colocou, eu lembrei mesmo, Fabiano Braz colocou que é lapidar. Eu trabalhava com o Fabiano. Estávamos trabalhando junto no mesmo projeto esse ano. É a segunda live que ele me acompanha. Ele falou, outra live. Hoje foi o dia da live, né? Sexta-feira da live. Sexta-feira. Mas, nesse momento de pandemia, de quarentena, sexta-feira é live direto, né? E, Michele, eu coloquei esse tema, essa questão de elas terem ou não, na sua visão, condições de entrar no futebol masculino e comandar, que eu sabia que você poderia responder nesse sentido e que encaminharíamos para esse ponto. Eu acho que o coach Dani BR
A Renata colocou isso semana passada, a Bia falou uma frase, que eu vou ler a frase dela aqui, que eu acho que o problema maior está sendo a questão sociedade. Então, antes de falar sobre futebol feminino, a gente vai ter que falar sobre a sociedade. E aí a Bia botou, Exatamente. eu não poderia falar de futebol sem falar do momento da mulher hoje na sociedade. Então, é um reflexo. E aí a Camila coloca ali, ó, competência não é o problema. O problema é que o futebol é um ambiente machista. E É a aí, sociedade. isso aí. Então a gente precisa entender que a mulher não vota há muitos anos, né? Enfim, é pouco tempo, se for ver no tempo total. Ela tem seus direitos há pouco tempo. A sociedade ainda vê a mulher como uma coisa que é algo de casa, enfim. Está se mudando, isso está, é óbvio. Mas quanto tempo que a gente tem que a mulher possa fazer uma faculdade, tem direito de trabalhar, enfim, tem sua autonomia? Pouco tempo, e isso muita dificuldade. E aí eu comento, e aí eu vou entrar na questão que o coach Dani colocou, se não seria interessante fomentar, né, o futebol feminino escolar, para que se lá fomentasse, lá fosse a mudança para poder alavancar o futebol lá na frente. Seria interessante, mas eu não sei se em todos os estados do Brasil a gente ainda tem o processo de educação física inserido na escola, né? Porque já teve uma discussão anteriormente sobre isso, e tem alguns lugares que educação física dizem que não é importante. Então a gente tem um outro problema, porque eu particularmente, quando eu era criança, educação física era dar uma bola e você faz o que você quiser, como se fosse um tempo livre. Então não adianta somente a gente pensar nisso, porque vai muito além. Se tem colégios que querem tirar essa... Eu acho que isso é uma das melhores partes, onde o processo de formação da criança, adolescente, vai fazer com que ele lide com várias situações que só aprende na prática. E eu não digo... são questões sociais mesmo, de convívio, de coletividade, de responsabilidade, de ajuda ao próximo. Então, acho que vai muito mais além. Eu, com certeza, seria... Se o processo de grade curricular tivesse, eu acho que seria ambos. Teria que ter vôlei para os meninos, porque no meu tempo tinha vôlei só para as meninas e futebol para os meninos. Então, eu acho que vai muito, muito além disso, né? Eu acho que é extremamente importante que eles vivenciem. Talvez os Estados Unidos esteja na frente nessa questão, porque eles têm na sua grade curricular, formativa, de faculdade, que tem os esportes e você pode praticar qualquer um e você tem essa vivência. Eles priorizam a vivência de forma global, e aqui no Brasil a gente não tem isso. Eu sou professor ainda escolar, eu tenho esse orgulho de dizer que eu trabalho em escola, né? Enfim, concilio ainda com minha vida no futebol. E digo assim, ainda existe professor que trabalha desse jeito, nos dias atuais, de dar futebol para os meninos. E você falou vôlei, pô, tem professor que é pior ainda. Fala, queimado para as meninas, futebol para os meninos. Ou pior ainda, futebol para os meninos, meninas, fazem o que vocês quiserem. E aí bota a culpa nas meninas que elas não querem fazer nada. Que elas preferem ficar no celular. Isso eu acho que Mas não tem incentivo. Isso é qualquer um. Tanto é que eu experimentei isso uma vez. Lá na escola que eu trabalhei até ano passado, tinha quadra coberta e descoberta. E eu falei que a quadra coberta era de todo mundo. Então dava aula menino e menina. Mas teve uma semana que por um objetivo, eu coloquei os meninos na quadra descoberta e as meninas na quadra coberta. Então eu botei, vocês meninos vão para a quadra descoberta e fazem o que vocês quiserem. Pode jogar futebol, inclusive golzinho, que lá não tem trave. Pode jogar queimado se vocês quiserem. Pô, faz o que vocês quiserem na quadra descoberta. E meninas, vamos votar aqui. Aí botamos lá, empatou, ganhou queimado, mas eu falei que tinha ganho futsal, né, que eu chamo de futsal porque é na quadra, e elas jogaram futsal. E aí os meninos da metade da aula, mais ou menos, vieram, professor, a gente queria falar contigo. Eu falei, o que houve? Pô, você não acha que é melhor a gente jogar com elas na quadra coberta? Mas por quê? Pô, vocês não estão lá com a quadra só para vocês? Não, para poder ter essa interação melhor da turma, dos meninos e das meninas. Eu achei interessante isso, né? Eu falei, eu guardei. E na sala eu debati isso. Falei, pô, engraçado. Os meninos estavam preocupados em interagir com as meninas, mas só no momento que eles estavam na quadra descoberta. E quando metade já não queriam fazer nada, sentaram. Eu falei, ou seja, então não são as meninas que não querem fazer nada. Se você ficar num ambiente desfavorável, onde você tem a opção de fazer algo no sol, E não. no sol, chato, enfim, ou pode ficar na sombra, no celular,
deitado batendo papo, é óbvio que você vai ficar sentado na sombra do celular. Isso é óbvio. Então não são as meninas que não querem, entendeu? É o ambiente que a gente favorável e a forma como é tratado. Isso a gente vai fazendo esse trabalho e vai mudando. E lá a gente lá a gente tinha muitas garotas fazendo aula de educação física, querendo jogar futebol, nas oficinas. E elas chegaram a um ponto, Michele, de pedir um dia na quadra, no recreio, só para elas. Porque os meninos não deixavam jogar Bacana. direito. Então isso foi bem legal. E aí a Letícia me perguntou aqui, para poder passar para você, se você acha que com esse crescimento do futebol feminino tende a cometer os mesmos erros que o futebol masculino na sua fase de crescimento. O que você acha? Infelizmente, sim. Acho que é uma realidade, porque a gente já vê problemas hoje do futebol feminino, talvez que não são tão aparentes, porque está crescendo aos poucos, e as pessoas, de uma certa forma, elas estão tentando mostrar só o produtivo, mas é o natural, eu acho que a cadeia é o natural e tem pessoas que se aproveitam da situação, dos benefícios, de talvez até entrar no futebol feminino pensando futuramente num pulo para entrar no futebol masculino. E uma grande maioria é isso, ou você entra no futebol feminino focado no que você vai fazer, não pensando como se fosse uma porta a mais para você entrar no masculino. Isso não vai levar a nada. Você, se for, é uma consequência. Como aconteceu comigo, foi uma consequência de eu sair da análise porque eu estava na análise, e aí eu saí do feminino porque foi uma consequência de trabalho do masculino, mas não que eu priorizava o masculino ou o feminino, jamais. Eu estava priorizando o meu trabalho como analista. E eu acho que isso é um problema e infelizmente eu acho que a gente vai ter e vamos ter que saber lidar com isso, porque é social, né? A gente entra num problema social de novo. O Ulisses, que é nosso preparador físico lá do feminino e também é preparador físico no Tupi, no campo também feminino, ele diz que o futebol vem crescendo, o feminino, né? Ganhando evidência. E aí ele colocou que, na dúvida para você, se esse momento de pandemia, de parada, pode atrapalhar esse crescimento, esse alavanque do feminino nesse momento que ela estava crescendo tanto. Enfim, aqui no Rio mesmo vai ter campeonato sub-16, sub-18. Enfim, não vai ter mais. E aí, como você vê isso aí, se pode atrapalhar esse crescimento do futebol feminino? Eu acho que sim, eu acho que pode atrapalhar porque o futebol feminino vinha aproveitando uma fase muito boa desde a Copa do Mundo Feminina. E eu acho que o estouro maior do futebol feminino de aproveitar da última Copa do Mundo, né? De aproveitar esse momento, eu acho que foi muito bom. E de uma certa forma pode se perder algumas coisas importantes. Então o futebol feminino vai ter que saber usar da criatividade, usar da expertise, de como não se perder nesse processo. Realmente me preocupa a questão de categoria de base, até no geral, porque muitas competições vão deixar de existir nesse ano e vão passar só para o próximo ano. E como que você vai fazer para conciliar essa situação? O futebol feminino não é autossustentável, ele precisa ser, ele não é. O masculino também, em muitos casos, não é. Então, a gente tem algumas dificuldades. E isso realmente é um problema que a gente vai ter que saber lidar, como tantos outros, né? Infelizmente, essa pandemia, ela, no contexto geral, a gente já tinha muitos problemas, social, cultural, alimentação, saúde, político, e hoje a gente vê que a gente vai ter mais problemas ainda. Então, vamos ter que ser muito fortes e firmes e ser criativos, principalmente na modalidade do futebol, para saber como voltar ao processo normal do que a gente já vinha ganhado como espaço, ganhado como projeção e poder voltar em cima de novo, né? Outra pergunta aqui, ó. A Michele Gomes, que é minha auxiliar, ela foi minha atleta na FRJ e depois no Botafogo. E agora é minha auxiliar lá. Ela assumiu meu lugar na FRJ quando saí. Tornou treinadora, ficou lá acho que um ano e meio. E esse ano eu tive o prazer de conseguir convidá-la para estar junto comigo nesse projeto de iniciar o feminino em Queimados. Ela está perguntando se tem relação da análise de desempenho para o esporte paralímpico. Se existem adaptações, como que é feito isso. As adaptações são conforme a modalidade no desporto, né? Porque a gente tem que adaptar a mesma situação a que é a realidade do desporto. Então, o esporte de uma forma adaptada
no futebol, você vai ter que passar mais a informação via feedback, vai ter que entender mais como eles compreendem. Eles criam outras expertises muito melhores que nós mesmos, né? Então, a gente vai se adaptar ao contexto de realidade deles. Então, a análise de desempenho, ela existe, sim, e aí você vai se adaptar muito à realidade do contexto do jogo, como é a adaptação do jogo e como que esse processo vai contribuir e você vai conseguir passar a informação para esses atletas, para esses atletas que você está trabalhando. E nesse momento tem crescimento grande nessa parte do Paralímpico da análise de desempenho? Tem crescido Tem, esse, tem crescido o espaço da análise de desempenho também no esporte paralímpico? tem crescido também. Eu acho que é fundamental. Eu acho que eu tenho um amigo que é para-atleta e muito se utiliza, até na própria natação, ele tem utilizado como que vai melhorar o seu tempo, como é a abraçada, enfim. Então, eu acho que nos esportes em geral, tem o análise de desempenho tem uma importância muito grande em relação a isso e vem contribuindo de todas as maneiras. A adaptação ela tem que ser constante e eu acho que é extremamente importante porque vai contribuir, dar uma melhora na sua performance individual, coletiva. Voltou. Tinha picotado um pouco a sua imagem, mas você voltou. Tá me vendo? Tá ouvindo? Tô, Ah, tô. perfeito. A Bia colocou também algo que eu tenho já perguntado em outras lives, mas eu coloquei ontem que foi a frase dela e vou colocar de novo. Ela disse que a obrigatoriedade de ter equipe feminina, né, dos clubes terem equipe feminina, é o melhor caminho para que possamos ganhar espaço no futebol nesse momento. O que você acha dessa frase dela aí? Você concorda que é o caminho nesse momento? É o caminho para o crescimento, eu acredito que seja o caminho, sim. Eu acho que é importante, mas as pessoas têm que deixar de ver como obrigatoriedade, né? Porque tudo que é obrigado nem sempre se torna um resultado produtivo. E aí as pessoas, o brasileiro, ele tem uma capacidade de entender e dar uma forma que não é a mais justa, né? Porque a gente tem grandes clubes aí que poderiam dar um apoio e um suporte muito maior ao futebol feminino e não dão, porque vê como obrigatoriedade, vê como um processo que é custoso para o clube e isso não é de uma forma positiva. Então, a obrigatoriedade ela é boa até um certo momento. Se os profissionais dos clubes não entenderem que esse processo é bom realmente para o clube, que pode ser produtivo, que eles podem utilizar principalmente de marketing feminino, com as marcas femininas que existem no Brasil, todo mundo conhece, com grandes marcas de projeção no futebol feminino, eu acho que vai continuar na obrigatoriedade e não vai ser uma coisa tão boa. Então, obrigatoriedade, concordo com a Bia, ela é boa até um ponto. E posterior a isso, a gente tem que ver como um fator bom para o clube, pode ser rentável, que pode ser trazer coisas boas, patrocínios, enfim. A gente tem que procurar outros caminhos. Então, eu acho mais ou menos essa linha aí que eu penso. Legal. Sério, a gente está chegando aqui na parte mais final da live, né? Ainda mais você que já fez outra live hoje. Normalmente a gente passa um pouco, enfim, os convidados até aceitam passar um pouco, mas eu tô dando esse cuidado aí porque eu sei que você já fez outra live e que Tá a gente vai ter, tranquilo. a gente vai ter a oportunidade de fazer mais com certeza. Já fica o convite aqui, que eu estou pensando em fazer nessa live de ter um profissional homem e um profissional mulher, de a gente fazer a análise de desempenho, tá? Eu chamo o Pombo, enfim, e você, e eu acho que a gente pode fazer um grande debate, a gente faz lá pelo futebol interativo, que aí... Opa, ela tá sumindo. Vamos ver se ela volta aí. Acho que agora vai voltar. Voltou. Tava travando. Isso. Deu uma pausada. E aí, Mas e aí a você gente tá pode. falando do convite, Isso, para fazer. Eu da pensei aqui agora. análise? Eu vejo com o Pombo, enfim, ou então com outro profissional que esteja disponível para fazer uma live lá pelo futebol interativo, que lá permite ter mais de um convidado ou convidada. E a gente bate um papo um dia aí sobre análise de desempenho com dois profissionais, a gente aprofunda mais o tema e vai trocando ideia e vai mostrando que mais um pouco, né, que independente de ser homem ou mulher, tem competência, tem qualidade.
Eu acho que vai ser importante isso. Então, a ideia de fazer com a Bia e com o Basílio, sobre auxiliar técnico, né? Fazer com você e com o Pombo, com outro convidado que venha sobre análise de desempenho, e assim a gente vai tentando fazer preparador físico, enfim. Eu acho que é importante a gente tentar também por esse caminho e aproveitar esse momento de pandemia. Eu não sei se vai dar tempo, eu acho que não vai dar tempo da gente terminar da dinâmica. Dá para fazer o cartão amarelo e vermelho, que é a primeira dinâmica. Se eu ver que não vai dar tempo, eu vou te pedir só para a gente sair e voltar, porque o Instagram tem essa questão de só durar 1 hora a live. Mas é só essas duas dinâmicas, não vai demorar mais do que 5, 10 minutos no máximo, tá? E você vai gostar da Você não dinâmica. vai me complicar, né? Não, com certeza não. Isso aqui é... Eu até esqueci de uma aqui que você falou não complicar, ainda bem que você falou isso. Que eu lembrei aqui de uma coisa que eu não coloquei ontem para a Bia, para a Thaissan, para a Rani. Esqueci disso. Elas se deram bem. Mas vamos lá. Primeira coisa, cartão amarelo e cartão vermelho. Essa dinâmica é para você poder dar o cartão amarelo para alguma coisa ou para quem vocês quiserem, né? Enfim, algum fato, para uma pessoa ou para um fato, se vocês quiserem. Lembrando que o cartão amarelo é aquela falta que não é expulsão ainda. Tem gente que deu cartão amarelo dizendo, ó, é cartão amarelo, mas é o terceiro, está suspenso para o próximo jogo. Então pode ser um cartão amarelo com um pouco mais de força. Mas para quem ou para o que você daria o cartão amarelo? Para quem? Para quem ou para que fato, para o que você daria o cartão amarelo? Ah, isso é complicado, hein? Pensei que você ia me dar as alternativas. Você escolhe, você que manda. Eu vou pegar nos assuntos que a gente conversou hoje. Eu acho que para a falta de apoio ainda que o futebol feminino merece. Eu acho que o cartão amarelo ali é uma luzinha piscando e falando que precisa-se de mais apoio, que as pessoas precisam ter a conscientização de quão importante o futebol feminino é, da mesma forma que o masculino é para tirar projetos sociais, para tirar os jovens da rua, o feminino também é. Então, acho que o meu cartão amarelo é para isso. E o cartão vermelho? Fora! O cartão vermelho eu dou para o machismo, para a ignorância das pessoas e para o pré-julgamento dos mesmos, que indifere se é homem ou mulher, mas que costumam julgar justamente pela capa no futebol, né? Então, se é um rostinho bonito ou você teve muitas experiências, não quer dizer, ou enfim, não quer dizer que você seja um bom profissional ou não. Então, eu acho que cartão vermelho vai para isso. Eu vou te falar que eu fiz a live dos atletas nossos, passei a fazer a live com os atletas, e um dos atletas, o Hudson, deu cartão vermelho assim de bate-ponto, né? Ele falou assim, cartão vermelho pro futebol que paga menos para as mulheres do que para os homens. E eu achei isso fantástico, nosso atleta sub-11, pensar assim. Pessoal, eu vou pedir para a Michelle para a gente sair e entrar, só para fazer o final, que é o toque sai, e ela também poder se despedir e agradecer aí. Senão não vai dar, falta 50 segundos. Não vai dar pra gente fazer isso tudo em 50 segundos. Então, Michelle, só saio, entro de novo e a gente consegue terminar, tá bom? Pode ser? Fechou. Perfeito. Pode ser, sim. Então, pessoal, só entrar e sair. É rapidinho, é igual intervalo de jogo. É vapt-vupt. Voltou. Agradecer ao pessoal que tá entrando. Ó, primeira parte aí, deu mais de 200 já assistindo a nossa live, hein? Bacana, fiquei super Bombou, feliz. Inclusive, Bombou. vários atletas que estavam participando com a gente no projeto aqui desse ano, e o pessoal da comissão técnica, o Lucas, o Fabiano, o Márcio, todos eles em peso. Estou me sentindo privilegiada aí de contar com eles todos aqui. Gostei de ver. E agradecer também ao Juninho que entrou agora. O Juninho vai estar na live semana que vem com a gente sobre captação de atleta para o exterior. Ele tem um projeto que leva atletas com mais de 18 anos para Portugal. Enfim, a gente vai estar falando sobre isso também. E agradecer aos responsáveis e atletas que estão entrando aí para participar dessa live, que foi bem legal e está sendo bem legal. Mas vamos lá, o toque sai é igual no futebol. O jogador que prende muita bola, ele é chamado de fominha, né? Então tem que ser rápido, ele tem que pegar a bola e soltar, né? E aí eu chamei de toque sai. Eu sei que você vai lembrar, pelo menos eu gostava muito de assistir a Xuxa, e gostei de assistir a Xuxa até mais velho. Eu era fã. Mas quem não gostava de assistir, mas sabe que existia esse programa nela, que tinha aquela rapidinha, que ela falava uma palavra
e a pessoa tinha que falar outra palavra também, referente àquela palavra. A Camila falou que essa dinâmica deixa ela nervosa. Você vai me complicar, eu já tô vendo, eu tô suando aqui já, porque eu tenho certeza, eu sou Ontem péssima a pra isso. Taysan zoou a Rani, porque elas jogaram junto, enfim, anos e anos. São super amigas. E a Taysan falou que a Rani copiava ela, porque quando é mais de uma pessoa, uma acaba escutando e consegue, acaba repetindo às vezes. Ela viu, não me copia sempre. E aqui tá, tá o pessoal te zoando, ó, pra não ser fominha. Ó. Camila e Letícia falaram, assim, ó, não seja fominha não, hein? Que a Camila demorou a responder. Mas vamos lá. Celcinho, quero fazer contigo também, Celcinho. Pô, vamos fazer uma live com a gente aí sobre preparação física e fisiologia, hein? Vamos Só se lá. ele pagar no churrasco. Né? Pô, Celcinho não paga nada. Celcinho, pô, é mó pão duro. Desde a época de estagiário, pô. É fogo. Mas vamos lá. Ó, se eu falar palavra ou expressão, você pode falar a palavra ou expressão, tanto faz. Mas só fala o que pensar, Tá, mas entendeu? peraí, você vai falar e eu falo qualquer coisa que vem na minha cabeça. Em relação Isso? a isso. Em relação a isso. Fechou. Tá? Perfeito? Manda ver. Vamos lá. Amor. Nossa senhora! Sem prender a bola. Gelo, 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 gelo. Totalmente gelado pra isso. Paixão. Pior ainda. O negócio tá difícil. Família. Ah, é a base. Futebol. Ah, minha vida. Saudades. É uma coisa eterna que a gente tem de muitas coisas e sinto saudade das pessoas que hoje não estão mais presentes. Meu avô, minha avó, que hoje talvez seria um momento que mais gostaria de estar com eles, eles não estão mais aí. Futebol masculino ou futebol feminino? Essa você quer me ferrar, hein? Dá para responder ambos? Pode. Ambos, então. Não Sonho. tenho preferência. Tenho muitos, mas o maior deles é sempre pensar em me tornar uma pessoa melhor, com os meus princípios, com o que eu já aprendi e continuar firme como profissional aí, que eu venho lutando a cada dia e isso é um sonho que eu tenho há muitos anos de ser melhor sempre. Como é bom. Para mim é uma satisfação gigantesca trabalhar com eles. Eu sou muito grata à oportunidade que eles me deram e ainda eles seguem me dando e eu aprendi muito, assim. Eu não tenho palavra para descrever a tamanha gratidão que eu tenho por eles, porque eu tive oportunidades que na minha vida eu não tive de conhecer outros países, de poder conhecer pessoas muito importantes, de estar no meio rodeada por profissionais muito competentes, capacitados e que pensam no desenvolvimento do futebol como todo, como feminino e masculino, que é o que a gente sempre fala, desenvolver o futebol. Ó, viu, Letícia, Camila? Não é só vocês que prendem a bola, não, viu? A Michelle também prende a bola, viu? Ó, já que o pessoal falou que você é a futura treinadora da seleção brasileira, feminina, eu vou ter que falar, seleção brasileira. Gosto, é um sonho, gosto bastante, é um sonho e espero um dia chegar lá também, né? Porque eu acho que quem não pensa na seleção brasileira, bom sujeito não é, né? Cor preferida? Hoje preto, hoje em dia preto. Ídolo? Meus pais, minha família, esses são os Vamos, meus ídolos. vamos lá, funk ou rock? Ixi, eu gosto dos dois, mas depende muito da situação. O funk é para descontrair, tá com a cabeça estressada, vai, escuta. O rock é para dar aquela animada de manhã cedo já e botar tudo no astral lá em cima. Sertanejo ou MPB? Sertanejo, eu não sou tão velha e o sertanejo não tem a sofrência, é a minha perdição. Samba ou pagode? E os dois, eu amo os dois, amo muito.
Gosto muito. Time de coração? E essa você tem 50% de chance de acertar. Eu estou no Rio Grande do Sul, ou é azul ou vermelho? Não, não vou acertar. É a pergunta pra você, time de Pois coração. é, passei a bola, fazer o quê, né? Eu gosto de falar de time de coração porque eu fiz isso com todo mundo, com todos, enfim. Esqueci de fazer ontem. Mas eu acho que esqueci de fazer com a Letícia e com a Camila também. Essa semana eu esqueci, não sei por quê. Mas os treinadores responderam, e eu acho interessante eu coloquei isso, para provocar quem está assistindo a entender. A Renata não respondeu, a da Fox. Que ela disse a questão que ela acha que quando ela coloca isso, pode pessoas interpretar que ela está narrando com mais emoção o time de coração dela, mas ela disse, ó, quem for lá nas minhas redes sociais vai ver que eu sou. Só não, enfim. E aí eu coloquei, ó, o Vanderlei Luxemburgo é a prova de que os profissionais do esporte, eles têm time. E tanto que ele sempre falou que é flamenguista, mas ano passado ele trabalhou, fez um grande trabalho no Vasco e sempre evidenciando a história do Vasco. Agora, é claro que quando a gente passa a ser profissional do futebol, eu acho que o Diego, que é treinador, preparador físico no Catar, ele falou, a gente deixa de ter time de coração e passa a ter time de infância. Porque a gente quer ser o profissional o melhor possível, independente do time que esteja. Inclusive, se for o grande rival daquele time que um dia era do coração e que virou time de infância. Então ele falou assim, pô, muda aí para time de infância. Eu falei, não, eu quero provocar, colocar o time de coração. Vou citar essa sua fala aí, que é importante, mas eu acho que não é problema ter o time de coração. Eu acho que a gente tem que desmistificar isso. Então, se vocês forem na minha rede social, só sair apagando tudo. Eu tenho um time de coração. Nunca trabalhei no time de coração e sempre quis trabalhar no grande rival do meu time de coração, do meu time de infância. Eu sou Flamengo e sempre quis trabalhar no Vasco. Meu sonho não era trabalhar no Flamengo, era trabalhar no Vasco e ganhar do Flamengo na final. Eu gostei sempre de provar meu profissionalismo. Eu acho que seria, pô, interessantíssimo ver a torcida do Vasco gritar vice pro Flamengo. Enfim, e olha que eu sou Flamengo. Mas enfim, isso é só uma brincadeira pra gente descontrair. Mas vamos lá. Coronavírus. Não. Ai, hum, isso. Cara, essa pandemia é uma coisa assim, é invisível e preocupante ao mesmo tempo, porque a gente não sabe o que fazer, para que caminho a gente ir. É difícil, é bem difícil. Vamos lá. Lugar de mulher é. Pode repetir de novo? Apareceu minha bateria fraca Lugar, aqui, aí cortou. lugar de mulher é. Pontinhos. Onde ela quiser, onde ela quiser. Essa frase já está pronta faz tempo e é onde ela quiser e vai continuar sendo onde ela quiser. Mensagem nesse momento aí para quem está assistindo, atletas, seus atletas, nossos atletas aqui, familiares, profissionais da área, enfim. Qual a sua mensagem nesse Eu momento? queria agradecer a todos por esse momento, né? A você, primeiramente, o convite, Marcos, porque eu acho que foi um bate-papo super bacana. Gratidão por todo esse momento, a quem ficou aí essa 1 hora, praticamente 1 hora e um pouco, né? Conosco aqui nessa live. Acho que é sempre importante a gente debater sobre os assuntos que estão não somente em alta, mas o que vem aparecendo sempre. É importante a gente ter a consciência de muitas coisas, aproveitar esse momento, acho que o máximo para a gente ficar em casa, para ter os cuidados necessários, aproveitar com a família, né, com quem mais a gente ama, porque talvez seja uma oportunidade única. Eu, no meu caso, esses últimos 5 anos mais fora de casa do que em casa, às vezes tive esses últimos anos aí de conseguir ver minha família às vezes 3 vezes durante o ano inteiro. Então, estou aproveitando o máximo esses anos aí de trabalho. Nesse momento eu pude voltar para casa e aproveitar com eles, estar junto com eles, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Então, acho que a gente tem que ter a consciência dos benefícios que essa pandemia também trouxe para a gente ser mais humano, para a gente pensar mais em nós de uma forma mais solidária, mais de contribuir com o próximo. O mundo, de uma certa forma, ele está muito egoísta, as pessoas só pensam nelas. Eu acho que a gente tem que deixar isso de lado, isso não leva a nada. Eu, particularmente, as pessoas me mandam mensagens, às vezes eu demoro para responder, mas o que eu mais estou fazendo nesses dias todos, desde o início da quarentena, é deixar o celular de lado. Eu deixo de lado porque é o que a gente mais faz, vive 24 horas praticamente conectado, e eu
tô deixando extremamente de lado. Às vezes demoro 2, 3, eu já levava, às vezes eu não gosto de ficar falando na internet, não gosto. Ultimamente eu tenho me esforçado para estar mais, nesse momento, mais participativa com as coisas. Porém, eu prefiro muitas vezes ficar em off, e é o que eu tenho feito bastante, para aproveitar o momento. Meus pais moram aqui no interior, e então eu estou cercada da natureza e no meio, assim, não é no meio do nada, não é tão no meio do nada, mas é ótimo porque assim, não tem nada, assim, né? É super tranquilo, bom para ler, bom para estudar, para aproveitar com eles, para fazer o churrasco em família, que a gente gosta bastante, né? Então, eu acho que é isso, a gente aproveitar esse momento aí, apesar das dificuldades, e eu tenho certeza que a gente vai superar isso tudo e vai seguir em frente com mais força, com mais garra, com mais determinação e mais humanos, né? Porque eu acho que a gente precisa ser. Chega de ser egoísta e vamos ajudar o próximo. Tem tantas ações bonitas e tanta gente contribuindo, que não seja só nesse momento de pandemia, não quando o caos já está instalado, mas que seja sempre, né? Porque muita gente com condições de ajudar e contribuir para o próximo e de fazer ações tão bacanas, que seja sempre essas ações, que eu acho que isso é importante e isso vai nos tornar sempre melhores pessoas e vai contribuir para o mundo de uma forma geral. Michele, antes de agradecer, esse momento eu acho que está sendo fundamental o que você falou aí, a gente repensar muitas coisas. Para os profissionais de futebol que tem aquela coisa de ter sempre jogos e dá saudade, óbvio, né? Ia começar o campeonato feminino, ia começar o campeonato de base, enfim, estava tudo preparado, enfim, a gente se preparando totalmente, mas eu acho que para os profissionais de futebol, por exemplo, foi a maior férias que todos tiveram até agora na sua vida toda de atleta ou de comissão técnica. Eu acho que, a não ser quando foi demitido, algum treinador que tenha sido demitido. Agora, fora isso, não tem momento de ter ficado com a família e tudo mais, né? Então, eu acho que esse momento está sendo fundamental e para reflexão, enfim, a gente criar novas formas também de lidar, de relação. Essa relação humana é fundamental pós essa pandemia, que nada será igual como antes, enfim. Então, hoje eu fui ao mercado, eu vou mais ou menos 10 a 14 dias no intervalo que eu tenho no mercado. Eu tenho conseguido comprar as coisas para ficar 10, 14 dias sem ter que ir. E hoje todo mundo de máscara, porque agora virou obrigatório. Falei, pô, infelizmente precisou uma lei para que todo mundo estivesse no mercado de máscara e ninguém me olhando como um estranho usando máscara no mercado. Então, assim, eu acho que está faltando consciência. Infelizmente ainda falta muito para a gente aprender enquanto sociedade, mas acho que esse momento está sendo importante nesse sentido. Agradecer você ter aceitado o convite. Quando o Lucas me indicou, ele foi o primeiro a fazer a live comigo, dessa sequência toda de lives, o Lucas Cordeiro. A gente se conheceu na licença B, na licença A. Então, assim, ele me indicou você. Eu, achei maravilhosa a ideia. Muito obrigado por ter aceitado. É a 11ª live pelo Instagram. Amanhã a gente tem mais uma live com a Emily, que é treinadora da seleção do Equador, encerrando essa semana de lives do futebol feminino, com grande estilo também, com futebol feminino fora do país mais uma vez. Enfim, então agradecer muito a sua participação, agradecer a todos e a todas que estavam assistindo até esse momento. Quem não assistiu tudo, vai ficar aí 24 horas nosso stories aí, e nós estamos pegando aí e colocando depois no nosso YouTube, TV Fênix Queimados. O Vavo, que é treinador, auxiliar às vezes, vai analista de desempenho e todo responsável pela parte de mídias sociais, ele pega e vai colocar no YouTube a nossa live. E agradecer a presença atrasada aí do nosso treinador Marcelo Canadas, sempre chega atrasado no final. Mas enfim, ele fica vendo live de pagode, essas coisas, e chega atrasado. Foi o último a chegar na comissão técnica. Todos estavam participando, só ele chegou no final. Mas é brincadeira, só poder deixar isso sem graça. Michele, brigadão mesmo, é um profissional de alta qualidade. Espero estar contigo mais uma vez na live, daqui a uns 15 dias mais ou menos, lá com o Pombo ou com algum outro analista de desempenho que aceite o convite e a gente possa fazer pelo futebol interativo. Obrigadão mesmo, espero que fique bem, aproveite esse momento para poder relaxar também e a gente possa voltar melhor, que isso passe o mais rápido possível, a gente passe por isso tudo da melhor forma possível, tá bom? Muito obrigado mais uma vez. Obrigada a você mais uma vez. Agora agradecer a todos que participaram, né? Em especial a minha mãe que está assistindo na sala. Ela está assistindo.
a minha família toda, no geral, o pessoal que estava trabalhando comigo, a comissão técnica, os atletas, não posso deixar, e todos os demais profissionais e amigos que acompanharam, bastante profissionais da minha área também, que falaram comigo que assistir, então eu fico super feliz que eles puderam prestigiar um pouquinho. E eu pude contar e compartilhar um pouquinho do que eu penso, um pouquinho da minha história. Enfim, só agradecer mesmo e espero o convite da próxima, então, para que a gente possa bater um papo bacana aí, como foi hoje. Pô, ó, te agradeço mais uma vez. Ó, o Celcinho assistiu a live toda, ele não assistiu nenhuma live toda. Enfim, dificilmente ele assistiu Que uma live. ele tá me devendo um churrasco por isso. Ah, Celso, né? E entrou agora nossa ex-treinadora do Sub-7 lá do Fênix Queimados, campeã em 2019, Nathalie. Mas enfim, Celso, só a Michelle mesmo poder fazer você assistir a live toda, né? Pô, brincadeira, hein? Mas valeu, obrigadão, tá, Michelle? Fico com Deus Obrigada, aí. viu? Se Um grande cuide, abraço. fique em casa. Um abraço, se cuide, que é o mais importante, né? Valeu, abração, tá? Tchau, Valeu, tchau. tchau, tchau.